Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E nesse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu a série e vai continuar aqui, é por sua própria conta e risco. A segunda temporada de The Boys começou a ser exibida na Amazon Prime no dia 4 de setembro e terminou no dia 9 de outubro de 2020. Eu sei que já faz um tempo, mas mesmo assim eu queria expor aqui alguns pontos sobre a série. The Boys, como um todo, nos quadrinhos, nunca foi um sucesso que extrapolou a bolha. O grande público nunca tinha ouvido falar sobre essa HQ. Mas quando a primeira temporada da série foi lançada em 2019 pela Amazon Prime, não só a franquia como um todo se tornou um enorme sucesso, como o próprio serviço de streaming se popularizou graças a isso. A primeira temporada foi lançada toda de uma só vez, 8 episódios para assistir no estilo maratona, mas a segunda temporada foi lançada de forma diferente e isso deu um pouco de repercussão. A segunda temporada também são 8 episódios, mas os 3 primeiros foram lançados no dia 4 de setembro e depois o resto dos episódios foram lançados uma vez por semana. Muita gente odiou isso, que é um padrão natural de lançamento, uma vez por semana, mas o costume de ter a obra completa de uma só vez nos serviços de streaming passou a ser o natural. Isso aconteceu porque, como The Boys foi um sucesso para a Amazon Prime, claro que eles quiseram prolongar a obra para atrair mais público para o serviço. Então basicamente foi uma jogada comercial. Mas independente disso, de você achar que é melhor semanal ou de uma só vez, a obra foi prejudicada por causa disso. Eu assisti The Boys de forma semanal e ficava empolgado no fim do episódio, mas esperar uma semana dá uma diminuída nessa empolgação, então quando o próximo episódio era lançado, ele tinha que me reconquistar, me recolocar na trama para me manter e de novo no final me deixar empolgado. Isso travou muito a narrativa da série. Depois de tudo, eu reassisti os 8 episódios em forma de maratona, e aí sim eu consegui ter a experiência completa. Por isso eu demorei mais para fazer esse vídeo, porque reassistindo de uma só vez, dá para entender que os próprios diretores e produtores pensaram na série para ser vista desse jeito. Os 3 primeiros episódios são muito bons, mas têm um ritmo um pouco mais lento. São usados para apresentar o status quo com a nova integrante do set, a Tempesta. São episódios para explicar o que aconteceu com o Billy Butcher, com a Becca, como estão os rapazes e tudo mais. São 3 episódios ótimos de uma grande preparação, mas tem um ritmo um pouco mais lento. Só que a partir do episódio 4 e 5, o nível só escala e tudo fica muito mais frenético, levando a um desfecho maravilhoso. 8 episódios são perfeitos porque evita a enrolação, e aqui foram muito bem usados porque a qualidade entre eles só aumentou. Muita coisa positiva da temporada anterior se manteve, como a fotografia, a maquiagem, a computação gráfica, o nível de violência, o carisma dos personagens e a atuação impactante de todos os atores, com destaque para o Anthony Starr, que faz o Capitão Pátria. Então as partes boas de antes continuam, e as partes que eram negativas, na sua grande maioria, foram corrigidas. Essa nova temporada deu destaque até para personagens mais esquecidos, como o Black Noir. Teve um arco único pro Profundo e até pro A-Train. Uma relação muito maior entre o francês e a Kimiko. Uma atuação muito maior da Mallory, que é uma ótima personagem. E uma exploração maior de outros supers, como por exemplo com o faroleiro, o facho de luz. Então todos esses pequenos pontos que antes eu achei um pouco falhos, agora são um destaque. E até mesmo a politicagem da série ficou mais agradável e interessante de ser acompanhada. Se você assiste The Boys só pela violência, você está assistindo a série do jeito errado. The Boys é completamente uma série política. Ela usa os supers e todo esse poder da Vault como analogia a muita coisa. A figura de um super bonzinho, sendo que na verdade ele só quer poder,
é algo bem próximo a um político que faz o mesmo, prometendo maravilhas só para se manter no poder. É por isso que, por exemplo, o Capitão Pátria poderia matar todo mundo que quisesse sim, mas essa não é a graça. O que ele quer de verdade é ser adorado, idolatrado. Então se ele matar todo mundo, ou se as suas verdadeiras ações fossem reveladas, quem iria adorá-lo? Ele perderia o seu público. Se a primeira temporada trazia assuntos relevantes e atuais, a segunda temporada continua com isso. Mostrando, por exemplo, como alguns usam uma figura LGBT como estereótipo ou para vender mais, sendo que o sentimento real da pessoa não é esse. A série é tão política que a maior vilã aqui é a Victoria Newman, uma congressista que se diz contra a Vault e contra os supers, mas ela é uma super. E ela destrói as pessoas que têm as provas oficiais para derrubar a empresa. Ela faz tudo isso para que ela se sobressaia como a heroína do povo contra a Vault. E com isso, ela se infiltra no governo. Vic Newman, nos quadrinhos, era a ex-CEO da Vault e se tornou vice-presidente dos Estados Unidos para colocar suas ideias no governo a favor dos supers, sempre favorecendo a Vault. Então aqui, a Victoria é exatamente isso, mas numa forma disfarçada. Se fazendo de boa para no fundo favorecer os interesses de Stan Edgar e da Vault, numa busca por poder incansável e a qualquer custo. A Victoria é uma personagem que correu por fora a temporada inteira e você nem percebeu, porque achou que a verdadeira vilã era a Stormfront, sendo que ela é sim completamente uma vilã, mas basicamente também uma cortina de fumaça. E por falar nela, o grande destaque da temporada, claro que foi a Stormfront, a Tempesta. Ela surgiu como uma mulher forte, carismática, que dizia o que todos queriam ouvir, adorada pela população, mas se trata de uma nazista. Ela quer a supremacia racial, evitar o absurdo genocídio branco, que até o Capitão Pátria achou absurdo. Nos quadrinhos, o Stormfront é um homem, e na série foi feita mulher porque, pelas próprias palavras do criador, eles queriam que a intolerância tivesse um rosto atraente antes de você descobrir o que existe por trás dele. Ou seja, a população aplaudindo a Tempesta, tanto dentro quanto fora da série, olha quanta gente foi seduzida por um discurso de ódio disfarçado. Quanta gente apoiou as ideias e as palavras de uma nazista. Então a série não é só sobre supers corruptos matando geral. É um tapa na cara na sociedade para abrir os olhos e ver como a sociedade é nojenta. E como muitos apoiam essa própria nojeira. E claro que isso leva a uma das melhores cenas da temporada, onde 3 mulheres, uma bissexual, uma estrangeira e uma ex-religiosa, espancam uma nazista. Mais que a violência nesse momento, o simbolismo dessa cena é maravilhoso. A segunda temporada de The Boys muda um pouco mais a obra dos quadrinhos, mas ainda bebe muito dessa fonte de inspiração. Só que essas mudanças são tão bem feitas que, pra mim, a série superou as HQs. E por ter arrumado muitos pontos negativos da temporada anterior, a segunda, pra mim, é superior à primeira. E ainda bem que a terceira temporada já foi confirmada. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série, e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like nesse vídeo se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha o vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.